Bom, queridos, vamos à pergunta número 2, que é: era a aliança mosaica legalista? A aliança que Deus fez com Israel era uma aliança legalista? Bom, primeiro vamos definir, o termo legalismo. Legalismo é a ideia de que seres humanos podem ganhar ou merecer o direito de estar diante de Deus. Então há uma ideia de mérito, de conquista por parte do ser humano do direito de estar diante de Deus. Bom, nesse sentido, a aliança mosaica certamente não é uma aliança legalista. Pelo contrário, toda a estrutura da aliança demonstra que ela foi feita baseada na graça de Deus. Por exemplo, o que aconteceu para ser firmada essa aliança? Bom, primeiro o povo de Israel era escravo no Egito por mais de 400 anos. Deus vem e, num ato de graça, redime, salva, liberta o povo de Israel. E essa libertação foi realizada por causa da obediência de Israel? Não. Tanto é que a lei, inclusive, veio depois dessa libertação, não antes. Então, Deus não escolheu Israel, não libertou Israel por causa da bondade ou da justiça neles. Não foi por causa disso. O próprio Deus diz em Deuteronômio capítulo 9: não digam no coração de vocês, é por causa da minha justiça que Deus me trouxe a possuir essa terra. Não, mas foi por causa da maldade das nações que aqui havia. Não foi por causa da sua bondade, não foi por causa da pureza do seu coração que vocês vão possuir essa terra. Não, foi porque as nações que aqui haviam eram muito malignas e também para que Deus cumpra a promessa que ele fez aos seus pais. Então não foi pelo mérito de Israel e também não foi pelo mérito dos pais a quem Deus fez a promessa. Não, Deus deu um presente, Deus fez uma promessa graciosa, um favor imerecido, e por isso Deus daria aquela terra, a terra de Canaã, ao povo de Israel de então. Então, como Deus não trouxe Israel para a terra por causa de qualquer ato de bondade que eles tivessem feito, pelo contrário, foi apesar de Israel. Deus trouxe eles, a nação inteira, a terra, simplesmente por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Então, Deus, por exemplo, diz em Deuteronômio, já um outro capítulo, capítulo 7, ele diz: olha, não escolhi vocês porque vocês eram a nação mais numerosa. Pelo contrário, vocês eram uma das nações menos numerosas. Mas Deus escolheu vocês por quê? Porque ama vocês e para cumprir a aliança que fez com seus pais. Então a razão que Deus dá para libertar aquele povo e trazê-los para um lugar deles, uma terra deles, foi o amor deles, de Deus por Israel e para cumprir a sua promessa, o seu presente, o seu acordo que ele fez com os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, a obediência aos 10 mandamentos, a obediência à lei, não foi a base pelo qual Israel conquistou esse privilégio. Não houve qualquer tipo de conquista, não houve qualquer tipo de mérito. A lei veio depois da salvação, não como é a ideia legalista. A lei vem, as pessoas obedecem e são salvas. Não, a ideia veio a salvação e depois vem a lei. Então a obediência é uma resposta grata à salvação já dada, à salvação já realizada. Então a obediência vem depois da redenção. Então a obediência não é a base do relacionamento, não foi o início do relacionamento, não foi por causa da obediência. Foi Deus que tomou a iniciativa. O povo era escravo, era um povo sem qualquer princípio, sem leis, mas Deus os amou e tomou a iniciativa de salvá-los. Então foi uma ação de graça, um favor imerecido, não motivado por qualquer obediência das pessoas, mas motivado pelo amor de Deus em salvar.
Então, essa é a visão da aliança de Deus com Israel. É uma aliança de graça. Então, a redenção foi seguida pela obediência, não o contrário, que é o mesmo padrão que ocorre no Novo Testamento. Nós somos salvos pela graça, não somos salvos por obras, por um realizar humano, pelo mérito humano. Não, somos salvos pela graça. E, como salvos, depois nós obedecemos. Essa é a mesma estrutura da aliança aqui de Moisés. Então, somos salvos por Cristo e a nossa resposta a essa misericórdia é uma obediência grata. Então, tanto a aliança aqui de Moisés quanto a nova aliança em Cristo Jesus, nenhuma delas tem essa ideia legalista. Porque, como eu disse, a obediência não ganha a salvação, não conquista a salvação. A salvação é dada e depois a gratidão gera a obediência nas pessoas. A obediência vem depois da salvação. Resumindo, o que nós concluímos aqui é que a aliança de Moisés não é legalista. Por quê? Porque a lei vem depois da salvação. Então a salvação vem de forma gratuita, de forma não merecida, e Deus simplesmente a dá. Deus simplesmente a dá às pessoas. E, em resposta a isso, depois as pessoas têm os princípios, os estatutos para obedecerem em resposta à salvação já lhes concedida. Tudo bem? Que Deus os abençoe, queridos. A paz do Senhor.